Tá. O irmão mais velho. Robson. Tudo bem com você? Hoje nós continuaremos a jornada do carisma. Estamos na aula 3, falando de autoimagem, e hoje vamos para a parte 2 da autoimagem. Só relembrando para você, esteja com papel e caneta, presta bastante atenção e aplica tudo que eu falar aqui, tá bom? Vou dar uma revisada naquilo que falamos na aula passada, que até foi um pouco longa a aula. Primeiro, diagnóstico. Você precisa saber quem você é. Então, para a gente ter carisma, vencer a timidez, não ficar travado, lidar bem socialmente, primeira coisa, você precisa se conhecer. Você precisa curar a autoimagem, tá bom? Então, o DRR, diagnóstico, ressignificação e reafirmação, é um processo para curar a autoimagem. Você precisa passar por isso primeiro. Depois que você passar por isso, aí a gente vai entrar em abordagem, na parte prática de socializar, tá bom? Para mim te ajudar na medida do que eu sei. Diagnóstico, saber quem você é. Ressignificação, você aprender a ressignificar a maneira que você vê as áreas da sua vida. Como que eu faço isso, Robson? Através da teoria do monte, ou método do monte, tá bom? Pela graça de Deus, eu tenho feito de manhã, tenho aplicado isso na minha vida, meditando sempre nisso, nesse método do monte. Só para a gente relembrar, você olha para as áreas da sua vida, área profissional, área relacional, área social, área intelectual, área espiritual. A sua vida é cheia de áreas, tá entendendo? Área familiar. Você olha para as áreas da sua vida e verifica nela aonde não está com plenitude, não está fluindo bem essa área, tá bom? Porque isso compromete o seu carisma, compromete a sua confiança. Então, com o método do monte, você vai verificar qual área da sua vida que está comprometendo sua confiança, o seu carisma, e vai tratar isso, vai curar isso. Como, Robson? Vamos dar um exemplo para a gente relembrar, já vim para a reafirmação. Você olhou na área da sua vida profissional, você viu que tá sem perspectiva, tá uma área muito travada na sua vida. Então há 2 passos. Lembrando, isso aqui tudo é para retomar da aula passada. Carisma é uma junção de confiança, ou seja, perspectiva, e humildade, ou seja, reconhecimento, reconhecer onde você está. Então você pega a área da sua vida profissional, você viu que ela não está fluindo muito bem, porque você pensa nela, você já se desagrada um tanto. Então, para isso parar de comprometer o seu carisma, lembrando que isso é uma questão de autoimagem, como você se vê, então o que você vai fazer? Primeiro passo, são 2 passos. Primeiro passo do método do monte, você vai reconheça a sua vida profissional. Ah, não estou trabalhando, realmente eu poderia estar montando um currículo, poderia ter entregado nos lugares, poderia ter enviado pelos sites online, poderia ter saído para entregar nas empresas, poderia estar fazendo algum curso, estudando algo para me capacitar na internet, no YouTube. Então reconheça a sua realidade, é o primeiro passo. Isso é a humildade. Depois você vai traçar uma perspectiva. Você viu sua realidade? Agora você faz. Então, a partir de então, eu vou começar a melhorar o meu currículo, eu vou criar o meu currículo, eu vou enviar nas empresas, eu vou me capacitar. Começa a criar a perspectiva, tá bom? Então, você reconhece, primeiro passo, reconhece, humildade. Segundo passo, traça perspectiva. Robson, para que tudo isso? Porque isso faz parte da sua autoimagem e compromete sua confiança, compromete o seu carisma. Você não vai conseguir socializar se você não se resolver dentro de você, tá bom? Então, o método do monte, você vai identificar na sua vida as áreas que não estão em perspectiva, não estão subindo o monte, e vai trabalhar nelas, ok?
para isso não comprometer o seu carisma. Só lembrando uma coisa, abrindo um parênteses aqui, que eu acabei não falando na aula passada, que o método do monte é algo para si mesmo. Não é algo que você decora para falar para o outro. Não é isso que eu estou falando de você criar uma perspectiva, não é você criar um script, você decorar uma fala para falar para outra pessoa. Não é isso, não é decoreba. Na verdade, é o que você ministra para si mesmo, tem que ser uma verdade para você. Não adianta você decorar, não, tem que fazer sentido para você. Então você tem que realmente traçar essa perspectiva, a realidade que você está e aonde você quer chegar. E o que você vai fazer a partir de então e realmente começar a fazer. Porque se as áreas da sua vida tiver alguma que está travada, no sentido de que não tem nem perspectiva de futuro, não tem nem sonho, você vai se sentir receoso na hora de comunicar com alguém. Na hora de abordar, na hora de conversar, vai ter assuntos, vai ter áreas que você não fala, que você não quer entrar. Por quê? Porque você não fez o diagnóstico, você não ressignificou. Então vai ter esses bloqueios e tudo isso vai te impedir de socializar. Então, para curar sua autoimagem, você precisa fazer isso. A questão da aula de hoje, aula 3, vamos falar de reafirmação, tá bom? Depois que você fez o diagnóstico e ressignificou através do método do monte, ou teoria do monte, você vai trabalhar a sua reafirmação. Davi, que foi rei de Israel, um dos 6 mais reconhecidos, não só por aqueles que são cristãos, mas historicamente é conhecido como um dos maiores reis. Ele tinha um hábito. Ele tinha o hábito de ministrar para si mesmo. Que é isso, Robson? Ministrar para si mesmo. Falar para si mesmo aquilo que... afirmar para si mesmo sonhos, ou então aonde ele quer chegar. Ele falava assim para si mesmo, ó, presta atenção, ele falava assim, ó, por que está abatida minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então você vê, ele fala consigo mesmo, ele ministra para si mesmo, ele afirma para si mesmo. Você precisa trabalhar a reafirmação, senão não cura a autoimagem. Reforçar pilares. O que é reforçar pilares? Lembrando, vamos lá. Você fez o método do monte. Vamos voltar no exemplo profissional. Você viu que na área da sua vida, a área profissional está travada. Você nem consegue falar disso. Ok. O que você vai fazer? Primeiro passo, humildade. O que é humildade? Reconhecimento. A gente chama de humildade porque é melhor, para dar um nome. A nomenclatura melhor é a característica da humildade. Então, você vai reconhecer como que está a sua vida profissional, ok? Então você reconheceu como que ela está e agora você vai traçar uma perspectiva. Reconheci, não estou entregando currículo, está parado, ou então eu estou no emprego, mas não estou me capacitando. Reconheça a sua realidade, primeiro passo. Segundo passo, trace uma perspectiva de futuro. Por exemplo, eu estou nessa empresa agora, mas eu quero crescer como profissional, então eu vou me preparar, eu vou fazer cursos da área, eu vou buscar profissionais da área para mim ter mais conhecimento profissional, conhecimento dessa área. Ou então não estou trabalhando, mas vou preparar meu currículo, vou ver aulas, vou entregar em lugares que eu quero trabalhar, que eu acho que eu vou me sair bem, etc. Traça essa perspectiva. A partir do momento que você traçou a perspectiva, você não pode fazer isso hoje, amanhã esqueceu. Senão você não cura a autoimagem. Você não pode, traçou a perspectiva. A partir de então, agora eu vou preparar o meu currículo, eu vou me capacitar e eu vou distribuir nas empresas, seja online, seja presencial. Você fala isso hoje, amanhã esquece. Adianta? Não adianta. É a mesma coisa de você ir no médico e o médico falar assim, ó, toma lá o seu... dipirona de 8 em 8 horas durante 7 dias. Você toma só no primeiro dia. Vai curar? Não vai curar. Porque você precisa terminar o prazo. Tem um prazo. Você precisa fazer aquilo constantemente, dia após dia. A mesma coisa para você curar a autoimagem. A mesma coisa para você curar a sua alma.
você precisa fazer dia após dia a reafirmação. Então você vai reafirmar, você vai sempre meditar nisso. Eu faço isso toda manhã antes de dormir. Faça isso, em vez de ficar ouvindo aí, assistindo TV, ouvindo coisas que não vai te edificar, tira um tempo para fazer isso. Tira um tempo para reafirmar para você mesmo a perspectiva nova que você criou em determinadas áreas da sua vida. Então você vai reforçar os pilares. Toda manhã você fala assim, dando um exemplo profissional. Vou me capacitar, vou ir atrás de cursos, vou ver vídeos na internet da área. Lembrando, você não precisa estar fazendo tudo, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Você não precisa, a sua vida estar 100%, você está muito bem, mas você precisa estar crescendo. O importante é estar apontando para cima. O importante é você estar subindo o monte, entendeu? Então você pode não... Ai, Robson, eu não tenho nenhum curso, eu não tenho faculdade, a minha área... Eu não gosto nem de pensar na minha área profissional. Reconheça. Às vezes está faltando você reconhecer. Tá bom, aonde que eu parei? Eu não tenho nenhuma capacitação. E que tal eu começar a me capacitar hoje? Que tal eu começar a ler um livro hoje? Eu não tenho o hábito de ler. Que tal eu começar? Vou ler o mais simples. Que tal eu começar a ver vídeos na internet sobre isso? Mas não vou começar hoje, mas traça o plano hoje. Mas eu não tenho tempo hoje, mas traça o plano, faça a gestão do seu tempo hoje. Bota no papel o que você faz no seu dia hoje. O importante não é você estar completando tudo 100%, o importante é você estar mirando para o alvo certo, você está subindo. Porque daí no caminho você vai corrigindo a rota. No caminho você vai vendo o que está te desgastando, o que está fazendo bem, o que está tomando muito seu tempo, o que está sobrecarregando. Aí você tira uma coisa aqui, coloca outra lá, você vai se ajustando no caminho. Tá bom? É igual a história dos Estados Unidos. Dizem que eles foram lá para crescer a nação, fazer as leis, etc. E foi fazendo assim... meio do jeito que dava e depois foi corrigindo. E é uma das nações mais prósperas, se não a mais. Então você precisa reforçar esses pilares. Todas as áreas da sua vida tem que estar andando para cima. Tá bom? Então, reforce os pilares. Isso vai ajudar muito na sua confiança, vai ajudar muito na sua autoimagem, a maneira como você se vê. Às vezes você não se vê bem porque tem áreas na sua vida que estão trancadas, estão bloqueadas. B. Boa lembrança. Use a técnica da boa lembrança. O que é a técnica da boa lembrança? Lembre momentos bons. Seja propositivo, seja intencional nas suas memórias. Você consegue, igual está escrito em Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tá bom? Salvo engano, em Jeremias está escrito isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então lembra, é a área profissional minha que está travada. Lembra quando você trabalhou? Lembra um lugar que você trabalhou? Lembra o sonho que você tem de trabalhar? Lembra o tanto de coisa que você pode fazer com o dinheiro que você receber? O tanto de experiência? Traz à memória isso. Seja intencional nas suas memórias. Tá bom? Começa a ser intencional na sua vida. Para de deixar a vida te levar. Seja intencional. É claro, um pouco você tem que dançar conforme a música, vamos dizer assim, na vida. Mas uma parcela você consegue ser intencional, você consegue ser disciplinado. Tá bom? Então antes de dormir, traga a memória. É a área social que você tem dificuldade por conta da timidez, por conta de ser um pouco mais recanhado, traga à memória momentos que você, sabe, ou sonhos que você tem de socializar, ou momentos bons que você teve socializando. Às vezes você pensa assim, Robson, mas se eu lembrar disso, são só traumas. Tudo bem, os traumas é para estar aqui, diagnóstico. Você precisa trazer luz nesses traumas. Você precisa não deixar eles escondidos, senão não cura. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil pensar sobre isso, mas se você não tratar isso com a devida clareza e não ressignificar, não adianta esconder, tá bom? Vira uma sujeira embaixo do tapete, mas que sempre está lá.
Então você precisa limpar isso. Traga na sua memória boas lembranças, seja intencional na sua memória. Número C, declare. Tudo isso faz parte da reafirmação para curar a sua autoimagem. Declare. Então, se tudo que a gente está falando aqui ficar só na sua mente, ficar só no conhecimento, só na teoria, ou então você está anotando aí, mas ficar só no papel, não adianta nada. Não adianta em nada mesmo. Você precisa pensar em maneiras de colocar isso em prática na sua vida, no seu cotidiano. Tudo isso tem que virar uma coisa prática. Então, o declarar é você treinar isso. Tá entendendo? Eu gosto muito de teatro. O que a gente faz no teatro? Você tem um personagem para fazer e você não é o personagem. Eu sou o Robson, não sou o personagem X. Mas o que eu faço para aquele personagem X começar a ganhar vida? Porque eu quero que o personagem se torne mais realista. O que eu faço? Eu penso como seria o personagem, começo a imaginar ele, ver como ele seria e começo a declarar, começo a falar como ele fala. Tá vendo? Faça esse processo de aquilo que era da imaginação, começa a ganhar vida. Ah, Robson, isso é muito bobo que você tá falando. O que tem a ver uma coisa? Nossa, que coisa mais louca de se fazer. Faça isso. Faça isso. Não é nenhuma loucura, não. Você vai fazer sozinho. Sabe? Não é ficar declarando assim, falando da boca para fora, não. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que aquilo que está na sua mente de reafirmação, de nova perspectiva, dando o exemplo profissional que você agora vai se capacitar mais, agora declara isso. Acorda de manhã e fala, eu vou me capacitar mais. Tá lá estudando, fala, é porque eu quero me capacitar mais. A declaração é a forma que você faz para trazer aquilo que é... Vixe, caiu aqui a iluminação, calma aí. A declaração é a forma que você faz para trazer da imaginação e levar para a realidade. Você precisa fazer esse processo. Lembre que Jesus, quando ele ia fazer um milagre, ele fazia algumas coisas que pareciam absurdo. Se você for pensar no Davi, que eu falei ministrando a própria alma, você pode pensar, o cara tá louco. Se você for pegar milagre de Jesus, que ele cuspia no chão, fazia barro e botava no olho, você vai falar, cara, que ridículo. Mas alguns processos da nossa vida, para você vencer alguns bloqueios, você não pode ter medo do ridículo. Você não pode ter medo de parecer imperfeito. Falo bastante isso. Quer perder a timidez? Perca o medo de parecer imperfeito. Tira essa imagem idealizada que você tem de si mesmo e das pessoas. Para de achar que você não pode errar, que ninguém pode errar. Não, saiba. Fala assim, eu erro mesmo. Não quero errar nas mesmas coisas, não quero viver no erro, mas sei que sou passível de erro e não tem problema nenhum. Eu sou assim, gosto de ser assim. Não quero morar nos defeitos, nem viver no erro, mas eu sei que eu sou falho. Você precisa ter essa consciência. Então declare. Quarto e último ponto, gestão de pensamentos. Gestão de pensamentos. Isso interfere muito na maneira que você se vê. Você precisa fazer uma boa gestão dos seus pensamentos. O que é isso, Robson? Tudo que você vê e que você ouve formula aquilo que você acredita e também formula aquilo que dá base para aquilo que você pensa e imagina. Tá bom? Então é como se fosse a receita de um bolo. A sua imaginação, vamos supor que a sua imaginação é um bolo. Quais são os ingredientes que formam esse bolo? Tudo que você vê e aquilo que você ouve. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que você passa o dia inteiro vendo reels no Instagram, vendo as mulheres da moda ou assim... de estilo, de roupa, sabe? Essa questão mais estética, você passa o dia inteiro vendo isso e ouvindo isso. A hora que você fechar os seus olhos, para imaginar, o que a sua imaginação vai estar cheia?
80% para mais da sua imaginação vai ser imagens, vai ser pensamentos ligados à estética, à moda, porque é formado por aquilo que você vê e que você ouve. E isso compromete a sua autoimagem, porque nós somos seres humanos que fazemos comparações. Então, se você fica com aquelas imagens na sua cabeça, você fica se comparando, tudo isso vai comprometendo a sua autoimagem. Porque o seu senso de comparação começa a ficar muito alto. Você não sabe o que a pessoa fez para chegar lá, só que no Instagram tá mostrando só a parte boa. E na sua mente vai criando senso de comparação, senso de comparação, senso de comparação. Você começa a se sentir menor, começa a se sentir menor, começa a se sentir inseguro. Você começa a pensar que todo mundo está vivendo no auge, vivendo uma coisa boa e só você que não. Você começa a ficar ansioso, começa a ficar ansiosa. Então, para você fazer uma gestão de pensamentos, que é filtrar os seus pensamentos, a primeira coisa, recicla o que você está vendo e ouvindo. Se você não reciclar o que está vendo e ouvindo, vai ficar aquela mente poluída de coisas que não tem nada a ver com você, com a sua identidade, só vai fomentar a sua comparação, tá bom? Nós estamos num mundo consumista, um mundo que quer fazer você comprar muitas coisas. Então é toda hora jogando imagem e som. Você tem que ver e ouvir coisas que vai te dar vontade de comprar. Tá entendendo? Por isso que muita gente compra coisas e veste coisas, porque a mente dela já tá muito afetada com isso. Tá bom? Isso não é o tema da conversa, mas eu acho relevante falar disso. Então recicla os seus pensamentos, aquilo que você vê e que você ouve para fazer uma gestão de pensamento. A hora que vir um pensamento que não faz sentido para você, a hora que você começar a fazer o método do monte, fazer de verdade, tá? Não é falar que faz, não. Fazer. Começar assim, acordou de manhã, bota todas as suas áreas da sua vida em perspectiva. Todas. Todas as áreas da sua vida você medita a ponto de deixá-las apontando para cima, com perspectiva, com sonho, com futuro. Reconhecendo onde você está e traçando um caminho de onde você quer chegar. Se você fizer isso de verdade, se você realmente virar um fato, um hábito na sua vida, toda vez que vir um pensamento que é muito assim, um pensamento ruim, um pensamento desanimado, não vai fazer sentido para você. Porque você passa tanto tempo no método do monte, traçando boas perspectivas de vida, que quando vem algo com um espírito baixo, ruim, quando vem um pensamento que não tem nada a ver, você repele, você deixa para lá. Tá bom? Olha que interessante, você não consegue deixar de ouvir tudo. Você não consegue deixar de escutar tudo, mas você consegue deixar de ouvir algumas coisas. Porque não dá pra mim, eu consigo fechar os meus olhos, mas eu não consigo fechar os meus ouvidos. Então eu tô escutando tudo. Só que eu posso escolher o que eu quero ouvir. Como assim, Robson? Não tô entendendo. Qual que é a diferença? Escutar é tudo aquilo que chega nos seus ouvidos. Ouvir é aquilo que você aplica a sua atenção. Então você escuta tudo, mas você ouve só algumas coisas. Você só ouve aquilo que você aplica a sua atenção. Pessoal, acabou cortando uma parte do vídeo, mas eu vou voltar da onde parou. Eu estava falando da gestão de pensamentos e eu dei o exemplo do... Não sei se cortou antes ou depois, mas eu dei o exemplo de você escutar ou ouvir. Então você consegue escutar tudo, mas nem tudo você ouve. Porque o seu ouvido ele escuta de tudo, você não consegue fechar o ouvido. Mas você só ouve aquilo que você aplica a sua atenção. A mesma coisa é com os seus pensamentos. Você não consegue controlar o que você pensa, embora você consiga melhorar a influência dos seus pensamentos, reciclando o que você vê e o que você ouve, que foi aquilo que eu disse. Mas você não consegue
evitar de vir pensamentos, mas você consegue classificar aqueles que você vai aplicar atenção. A mesma coisa entre escutar e ouvir. Você escuta tudo, mas você só ouve aquilo que você aplica a sua atenção. A mesma coisa os pensamentos. Você vai pensar N coisas, mas você só vai ter importância na sua vida aquele pensamento que você se desdobrar em cima, aquele que você colocar a sua atenção. Então, faça gestão de pensamentos, ok? Aqueles pensamentos ruins que vierem, você deixa para lá, você deixa passar, você descarta, filtra os pensamentos que vão fazer sentido para você. E se você fizer realmente o método do monte, isso se tornar um hábito para você, eu falei isso, mas não sei se cortou no vídeo, porque acabou cortando. Se isso se tornar um hábito na sua vida, o método do monte, você verá como vai ficar fácil você filtrar os pensamentos. Mas para isso, você tem que realmente, na prática, realizar o método do monte. Isso virá um hábito pelas suas manhãs, durante o seu dia. Deixar todas as áreas da sua vida em perspectiva. Porque aí quando vier um pensamento que assim tem uma energia mais baixa, um pensamento ruim que não tem nada a ver com aquilo que você costuma pensar por causa do método do monte, aí você vai saber descartar esse pensamento melhor. Você vai discernir melhor seus pensamentos. Então faça essas coisas, tá bom? Você pode falar assim para mim, Robson, mas não faz sentido esse negócio de reforçar os pilares, reforçar a perspectiva, ter boas lembranças, declarar, fazer gestão de pensamentos. Robson, não faz sentido, que loucura, que absurdo fazer essas coisas, eu não consigo controlar a minha mente, não consigo fazer nada disso. Meu irmão, nunca se esqueça, Davi ele falava consigo mesmo, você sendo cristão ou não, Davi foi um grande homem historicamente falando. Davi ele falava para si mesmo, parecia loucura, ele falava com a própria alma. Jesus quando ia fazer milagre ele fazia coisas loucas, de cuspir na terra, fazer barro para passar no olho. Ou então na Bíblia fala de falar para o cara mergulhar num rio que era sujo, tem coisas assim que parece que não tem a ver com o natural. Mas não deixe de fazê-las, é muito importante para você, tá bom? Então pessoal, essa foi mais uma aula. Aula 3, foi a parte 2, falando de autoimagem, e na próxima aula nós falaremos já de outras coisas, tá bom? Inclusive logo iremos para a parte prática, de você abordar a pessoa, socializar melhor. Tá? Se inscreva no canal, esteja conosco, veja esses vídeos, comenta se o vídeo falou com você de alguma forma, eu quero estar sempre melhorando, tá bom? Muito obrigado, esse foi o Irmão Mais Velho, até a próxima. O irmão mais velho. Aguçação.